Olá, tudo bem com vocês? Este é o podcast do Icatepse, o Icatepse Cast. E este é o segundo episódio e eu trouxe para vocês duas convidadas muito queridas para contar um pouco sobre a história da trajetória delas profissional e também algumas questões pessoais que eu acho muito pertinente trocar aqui. Angélica Capelari, Fátima Azar Pignelli, muito obrigada pela presença de vocês e por estarem participando aqui desse momento tão especial para o Icatepse. Bom, obrigada pelo convite e parabéns por estar abrindo mais esse canal de comunicação, né? Parabéns, Camila, pelos 15 anos aí, né, do Nossa, eu sempre Icatepse. Depois você vai cortar isso, né? Do Icatepse. Isso. E também, muito obrigada pelo convite, né? Me senti muito honrada de estar aqui nesse dia tão importante, ou nesse momento, Período, né, tão importante, da sua história profissional, Sim, né? sim. São 15 anos de carreira, né? E com isso, resolvi convidar algumas pessoas que fazem parte da construção da minha história, né? E desses 5 anos de Catepse, que é o período onde realmente as coisas acontecem como empresa na minha vida. Então, nem preciso falar que vocês fazem parte disso, fizeram parte da minha trajetória acadêmica, né? As duas como professoras, mas principalmente como supervisoras, que eu acho que o momento em que a gente vai para o 5º ano da faculdade é mais especial ainda, porque é lá que tudo acontece, né? Na prática. E vocês abriram caminhos muito importantes para mim. Caminho na clínica comportamental, que sigo até hoje, é minha grande paixão, a clínica, né? E a Fátima, dentro de uma área que também não é a minha grande paixão, mas eu tenho um flerte muito grande até hoje, que é a psicologia organizacional e que também é um braço da minha empresa. Então, nós temos os clientes que são de empresas, né? A gente presta serviços para eles e com toda certeza você abriu caminhos que fizeram minhas ideias borbulharem. E aí, dentro da minha empresa, coloquei tudo em prática para fazer acontecer hoje. Então, a ideia do podcast também é contar histórias de profissionais. Porque nós, psicólogas, geralmente fazemos o quê? A gente só ouve, né? Na maioria das Na vezes, né? maioria das vezes, né? O nosso trabalho é esse. E esse podcast, a ideia é que eu traga profissionais aqui também da psicologia para serem ouvidos, né? Principalmente dentro de suas trajetórias. Então, estou aí a gente está no 2º episódio e trouxe vocês para contar um pouquinho dessa trajetória. E para a gente começar nosso bate-papo, quero saber de vocês. A Fátima há mais tempo, a Angélica há 25, né? 25 anos também tá fazendo aniversário esse ano. O que fez vocês escolherem a psicologia? Como é que foi isso para vocês? Olha, Camila, hoje não, né? Alguns anos atrás é que eu acho que eu entendi a minha escolha. Porque a minha escolha primeira, e isso é uma novidade, eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém, era fazer agronomia. Uau! Eu sou do interior, sou de Rancharia, Uhum. uma cidade pequenininha, perto de Presidente Prudente, e é uma região do agro, né? Hoje se fala agronegócio, naquela época numa região rural. E eu tinha, assim, paixão por terra. Então, eu sabia data de plantio, data de colheita, de café, de algodão, de soja, o que você me perguntasse. Só que eu fui desestimulada pela minha família, porque na época era uma profissão masculina, não era para mulher, né? E um outro desejo meu era estudar numa universidade que não fosse particular, né? Ou federal ou estadual. E nesse inteirinho aí da escolha e dessa pressão para não ir para essa área, eu conheci a minha cunhada, namorada do meu irmão na época, hoje minha cunhada, que era psicóloga. Então, Nossa. hoje eu entendo que foi muito mais por identificação, porque eu conhecia muito pouco ou quase nada da psicologia, não é?
e vi que tinha na Unesp, em Assis, próximo de onde eu morava. Então, a escolha foi muito mais por contexto, né, e por identificação, porque eu pergunto para ela o que é psicologia e ela me explica. E ela era uma pessoa muito calma, muito centrada, né, de quem eu gostava muito. Tá. Então, assim, lendo Bohuslavski, depois, quando fui estudar a questão da escolha vocacional, falei, nossa, eu acho que a minha escolha foi por identificação. E depois, na trajetória, você vai mudando, né? Você vai ressignificando algumas coisas, né? Então, mas eu acho que a minha escolha foi um pouco por aí. Eu não Acabei tinha... de saber que a gente tem mais uma coisa em comum, além dos brincos de hoje, né? A minha também foi por identificação. Não teve uma coisa que eu falei, nossa, psicologia, mas sim figuras de mulheres que eu achava incríveis, incluindo uma professora, e foi por isso. Sim. Lógico que depois fui ressignificando também, mas Aham. é tão gostoso, né? A gente ter essas Sim, lembranças assim, sim, principalmente por identificação. é verdade. E Angélica? Eu não tinha com quem me identificar nessa história, né? Acho que talvez a única proximidade com a história que a Fátima tá contando é que a primeira vez que eu prestei vestibular, eu tava em dúvida entre psicologia e veterinária. Não. E aí eu não entrei, porque daí eu só prestei veterinária na Unesp e psicologia na USP, não prestei mais nada. E aí eu fiz um ano de cursinho. E aí, nessa meio tempo do que eu tava fazendo cursinho, meu cachorro levou uma mordida e ficou bem debilitado. E aí eu falei, meu, não vou conseguir cuidar do meu próprio cachorro, não vai dar certo isso. Desisti da veterinária. Continuo gostando a vida inteira de bicho, mas não era essa praia, né? Sou curiosa com a história e tal. E aí eu investi na psicologia, mas foi muito mais por assim, eu sabia que eu não queria nada da área de exatas, e isso era uma certeza que eu sempre tive na vida. E aí, entre biológicas e humanas, sobrava um mundaréu de opção que eu fiquei lendo, fiquei indo atrás. Fiz um trabalho de orientação vocacional no CCE, não era um teste, era um trabalho que durou algumas semanas, eu consegui de uma forma gratuita, foi bem legal, mas que eu saí de lá quase como eu entrei, né? Com as certezas daquilo que eu não queria e sem muita certeza do que eu queria. E aí eu peguei e arrisquei, na verdade, a psicologia dentro do rol de opções que eu tinha, daquilo que eu olhava e e fui lendo. Não tinha ninguém próximo que fosse psicóloga. Para não dizer que não tinha ninguém, eu prestei diversas particulares e eu entrei na PUC. E na época, quando eu entrei na PUC, então eu entrei na PUC e, para variar, eu continuava na dúvida. Não mais de veterinária, e aí a minha dúvida agora era história. Nossa. E eu prestei história na Unicamp, e pior que eu passei. Né? Então eu tinha várias opções de cursos particulares de psicologia. A melhor opção que a gente avaliou era a PUC ou história na Unicamp. E aí eu peguei e liguei, a PUC tinha uma fama de muito grevista na época, né? E meu pai falou assim, eu vou pagar a faculdade pra você, mas pra você ficar entrando em greve, né? Como é que vai ser isso, né? E eu liguei pra irmã de um grande amigo meu de escola, que ela tava no último ano da faculdade. E aí eu falei, como é que é isso, tal, não sei o que. Ela me explicou como é que funcionava, como é que não funcionava, né? Como é que é a história da greve e tal. E a minha tia é formada em história, doutora em história, na época não era doutora ainda, tal, professora de história. Eu liguei pra ela e falei assim, olha, eu adoraria ter outra historiadora na família, mas você vai acabar sendo professora. Cá estou eu, depois de trocentos anos sendo professora, né? Mas aí eu fui me apaixonando pelo curso da psicologia durante a faculdade, né? E não tinha uma identificação prévia, assim, tipo, é esse curso que eu quero. Não, vamos lá, vamos ver o que é. Porque gostar de gente eu sempre gostei, né? Então, acho que gostava de ser vivo, né? Não importasse se era bicho, gente e tal. Então, fui parar lá na psicologia. E aproveitando o gancho, como é que vocês começaram essa trajetória como professoras? Olha, eu sempre, mesmo na universidade, as minhas questões básicas estavam sempre relacionadas às questões de aprendizagem. Né? Então, eu estudei em escola de freira, no início, né, da minha formação primária, e eu tinha uma questão assim que me pegava muito, por que estudar teria que ser algo tão desprazeroso? Porque para mim era o sistema, a forma, né?
Então, eu sempre tive essa questão relacionada à aprendizagem. Como é que a gente aprende? Uhum. O que, que é o aprender? O dia me deu um insight, assim, eu falei, gente, a única coisa perene de quando você nasce até o momento da sua morte é a aprendizagem. Isso é pereno, você Uhum. aprende a vida inteira, né? Uhum. Então, na verdade, assim, eu acho que ser professora, para mim, estava muito ligada a essa ideia do facilitar o processo de aprendizado Uhum. para o outro, né? Começando por mim, tentar Sim. facilitar para mim e Uhum. poder Uhum. facilitar para o outro. Uhum. E como eu sempre tive muita facilidade de falar, de organizar um pouco as ideias e expressar essas ideias, isso era reforçado toda vez que tinha seminário, que tinha uma apresentação, era a Fátima que ia falar. Tá. Eu acho que isso foi me dando um pouco essa noção desse lugar do ser professor, né? Uhum. Do processo de ensino-aprendizado. Quando eu me formei, eu vim para São Paulo para fazer uma especialização nessa área. Então, eu fui para o SEDES, orientada por um professor meu, José Augusto Pontes, lá de Assis, né? Uhum. Que era professor de aprendizagem e que me sugeriu fazer o curso da Elci Mazzini, trabalhar com crianças com problemas de aprendizagem. Não era, nem tinha psicopedagogia ainda. Uhum. E aí eu fui para o SEDES e lá tinham 2 cursos nessa mesma linha, né? Uhum. E conversando com a Madre Cristina, e ela foi me fazendo uma série de perguntas, e ela falou: olha, você tem que fazer o curso da Elce, não é o outro. O outro era aplicação de teste, era uma outra Sim. abordagem, né? Uhum. Ela falou: não, é o curso da Elce. E aí eu já tinha um pouco de conhecimento da fenomenologia pelo Zé Augusto, que era orientando do doutorado da Elce, e entrei para pós-graduação lá no SEDES nessa linha, né? Hum. E a partir daí eu já tinha certeza que eu queria ser professora. Que legal. E a Elce, quando eu terminei o curso, um pouco depois, ela me convida para ser professora do curso. Isso em Tá. 1986. Eu Uhum. iniciei como professora no SEDES Sapiense. E eu Uau. sempre tive carreira paralela. Uhum. Então, eu já estava na organizacional e do trabalho, Uhum. né? E à noite, à tarde, eu tinha ali um horário mais flexível, eu dava aula no SEDES à noite. Os dias que eu dava aula, eu saía mais cedo, Uhum. né? E foi assim que eu comecei e Que amei, legal. Não sabia adorei. essa do SEDES. Muito Sim, bacana. eu começo no SEDES na década de 80, Aham. meados de 80, Legal. a ministrar aula, né? Eu dava uma disciplina que chamava o lúdico e a recreação, né? Nossa. E depois eu assumi a coordenação do curso, já mais para o final, Sim. né? Eu trabalhava o dia todo na área de treinamento e desenvolvimento, fui Uhum. para organização, mas nessa área, né, do desenvolvimento humano, por Uhum. meio da educação, e dava aula 2 vezes por semana no SEDES Sapiense. Muito legal. E você, Angélica? Eu nunca tive delimitado assim, quero ser professora. Aham. Mas uma coisa que eu fiz, e acho que eu continuo fazendo a vida toda, as oportunidades surgiam, algumas eu ia atrás, outras surgiam, e eu falava assim: ah, vou fazer, vou Uhum. atrás, vou Uhum. nisso, vou Uhum. naquilo. E na época tinha muito cartaz, né, nos corredores da faculdade, de cursos, de coisas para serem feitas, congressos, etc. Eu fui fazer monitoria. Eu adorava fazer monitoria. Tá. Não importasse do quê. Aham. Então, eu fui monitora de análise do comportamento no laboratório, com Uhum. ratinho, mas eu fui monitora de Melanie Klein durante um ano. Eu fui Uau! monitora de desenvolvimento infantil. Então, assim, o que aparecia, eu ia fazendo. Uhum. E nessas também do que aparecia fazendo, eu comecei a fazer iniciação científica, Uhum. né? E a iniciação científica, para mim, foi muito importante, Uhum. né? Eu fui para muitos congressos com a iniciação científica, nacionais, internacionais. E aí, da iniciação científica, surgiu um convite para o mestrado. Que Tá. até então eu estava no último ano da faculdade, e aquela coisa que vai fazer, o que não vai fazer, não tinha muita ideia.
Quando surge esse convite para o mestrado em São Carlos, eu falei, puta, peraí, eu tenho que pensar na vida mesmo, né? Sim. Só que daí eu fui olhar, tal, São Carlos, vou, não vou, como é que é, custo, benefício, Uhum. tal. E falaram para mim, ó, tem uma outra pessoa aqui na USP que também trabalha com aquilo que você está Uhum. fazendo na iniciação científica, que eu Uhum. queria continuar na mesma temática. E aí eu comecei, aí eu peguei, então quer saber? Prestei o mestrado e fui para o mestrado na USP. E aí eu estava fazendo mestrado, e aí nessa ideia de pesquisa básica, iniciação científica, depois o mestrado, tal, qual que é a pegada do mestrado, né? Então, o que você vai fazer, né? Estrito senso você vai ser Uhum. pesquisador e professor. Uhum. Até então, eu estava no mestrado. Aí toca o telefone lá no laboratório, que eu estava lá coletando dados, era uma colega que estava no doutorado, estava no mestrado. Angélica, me chamaram para dar aula em Santo André, mas eu não consigo dar aula em Santo André, porque essa pessoa, né, morava em Campinas, dava aula em Uhum. Jundiaí, Uhum. não dava para dar aula em Santo André. Você não quer ir lá ver a vaga? Ir lá ver a vaga em Santo André? Essa coisa que eu falei, né? Surgiu a oportunidade. Vou lá, peraí que eu te Uhum. passo o telefone, né? Era o telefone da professora Tânia Bonfim, que depois deu aula comigo na Nossa, sim. Metodista, Deu aula pra né? mim. Deu aula pra você e tal. Liguei pra ela, falei assim: então, quando é que você pode vir? Você pode vir hoje? Hoje? Peraí. Eu não fazia a menor ideia. Eu tava na USP, ali Aham. no Butantã. Aham. Eu tinha que sair de lá e eu não fazia a menor ideia de como chegar em Santo André, Aham. né? Eu falei: "Pera que daqui a pouco eu te confirmo, pode ser?" Ah, "Pode." você não era de São Bernardo? Eu não era de São Bernardo, eu sou de São Bernardo, eu Ah. moro em São Bernardo há 15 anos, Aham. né, até então eu não morava em São Bernardo. Ah. Aí eu falei para o meu pai, eu sabia que meu pai tinha parentes em Santo André, Hã. e aí eu falei: "Deixa eu ver se ele consegue me levar, né, para Santo André para fazer uma entrevista com a Tânia." Hã. Aí eu falei liguei para meu pai, falei: "Pai, você consegue me levar?" "Ah, consigo." Então eu saí da USP rapidinho, porque isso já é Hã. trânsito da USP, eu morava em Santo Amaro, em São Paulo, então vim para Santo Amaro, peguei meu pai: Ah. "Vamos para Santo André." Vamos para Santo André, fiz a entrevista, que não foi muito demorada, e eu precisava fazer entrevista com a Tânia antes dela entrar em sala de aula. Então a Uhum. aula começava às 7h30, eu tinha que estar lá antes das 7 para fazer a entrevista, Sim. né, então corre por causa de trânsito e tal, fiz entrevista com a Tânia, ela entrevistou outras pessoas, e era para dar aula de experimental, teoria e prática, e acho que aula de observação também. Aham. E aí ela depois me ligou falando que eu tinha sido aprovada. E eu assim: "Como assim, né, eu fui aprovada, e agora?" A minha sorte, de uma certa maneira, é que eu tinha acabado de ser monitora na USP, Hã. na graduação da USP, né, e aí, para variar, né, nessa ideia de Aham. monitoria, né, eu no mestrado, eu fui ser monitora na graduação, então tinha toda a parte da graduação de lá, porque a gente tinha uma monitoria muito ativa, né, de Aham. montar toda a parte de bibliografia, leitura, tal, então isso eu carreguei isso comigo. Sim. Né, e daí eu comecei na docência lá, dei uma aula Que 1 legal. ano Hã. na UniABC na época, Sim. né, dei aula 1 ano lá e depois apareceu o concurso para ir para Metodista. Mas você Uau. sabe, você falando, né, da questão da iniciação científica, eu também, um motivo também a mais foi o estar na iniciação Iniciação científica. científica Uhum. e ter feito a licenciatura. Eu fiz Eu Uhum. fiz também. o bacharelado e licenciatura, né? Aham. E naquela época, a licenciatura, ela tinha um peso importante, Sim. porque você tinha um espaço do psicólogo na área da educação também, Uhum. né. E era É, separado, né, a escolha. Eu sim, ainda saí, né, acho, né, há pouco tempo depois de eu ter me formado que deixou de ter as três formações que a gente Sim, tinha, que nem eu sim, tenho 3 diplomas, sim. né, Ah, então eu tenho um diploma de psicóloga, bacharel em bacharel psicologia e e eu fiz licenciatura. a licenciatura também, porque era opcional a licenciatura. Uhum. Então a maior parte das pessoas que se formou comigo não tem o de licenciatura, eu Uhum. tenho, Uhum. né, que vou dizer assim, fez porque depois que nem a Fátima falou, a gente na época que ela se formou, tinha uma inserção na área da educação, que isso foi sim, se Uhum. perdendo ao longo do tempo, sim. né. Eu fiz porque estava lá, eu não precisava nem pagar mais nada com essas matérias da licenciatura, eu só ficava, né, só entre aspas, ficava mais tempo na faculdade, fazendo as matérias Uhum. extras, e ok, saí com outro diploma, mas E Que aí legal. tem as figuras importantes, porque Elizabeth Yazigi, acho que Uhum. é assim que pronuncia, que ela foi do CRP durante um período também, Uhum. ela foi minha professora de licenciatura, Uhum. e ela levava a Maria Helena Pato também, Sim. então que são grandes educadoras É. aí, né. Então acho que tudo isso, corrobora, né, para que a Uhum. gente olhe para essa área com muita paixão, né. Sim. Agora, eu quero que vocês me digam mais ou menos
quantas profissionais vocês formaram? Ah, eu Menos até mais. tentei fazer essa Faço a menor conta. ideia. Ah, mas é só colocar aí. As turmas antigamente eram grandes, né? É. Eram turma de 70, A minha turma 80 começou com 90, alunos. né? É. Chegou até na É. década aí de os 2000 e 2000. pouquinho, ter Teve ano que a quase gente teve, 100 alunos. teve ano que a gente teve 2 turmas à noite, eu Ah, lembro. E sempre verdade. teve, né? Na Metodista sempre teve turmas de manhã De e noite, noite, né? Então você Mas põe foram aí e milhares. multiplica por anos. Eu não faço a menor ideia. E eu, assim, ainda tem uma outra questão, assim, professor, eu fui sua aluna, foi, mas quando? Eu não faço a Eu menor também não. ideia, assim, de você faz O ano. tempo, faz pouco tempo, Uhum. assim. Eu até vou chutar, se eu tenho 2 alunos que eu dei aula, então, assim, você foi antes do fulano, ainda consigo Sim, fazer isso de vez em quando, mas... né, Teve uma homenagem esse ano, né, Foi. Angélica? E nós fomos convidadas, né, para essa homenagem aqui na Prefeitura de São Bernardo do Campo. E lá estava uma aluna minha dos anos 2000. Ela esteve presente, ela fez questão, ela trabalha na prefeitura e ela foi nesse dia, né? E é uma aluna que eu tinha muito carinho, mas já Sim. fazia mais de 15 anos que eu não a via, Nossa. né? Então, e tem muitos. Às vezes você encontra aí pelo shopping, professora, oi, bem querido, porque não lembro o nome, infelizmente. Eu lembro da pessoa, mas eu não consigo Do nome. gravar o nome, Ainda bem porque que vocês são lembram o meu muitos. nome. A Camila. Eu brinco às vezes que a gente lembra o nome daqueles que deram mais trabalho. É, E o mais trabalho pode ser em vários sentidos, né? De participar na aula e tal. E aquele que dava mais trabalho pelo contrário, né? Porque era difícil de aprender, né? quando você comentou das tuas escolhas, da questão da escolha, para mim só me vinha assim, Camila Esportes. E eu tive que me desfazer, né, desse estereótipo que eu fiquei durante tanto tempo. Mas eu ia comentar sobre isso. Se vocês têm ideia da marca que vocês deixam, né, na vida das profissionais que vocês formam. Porque se a gente for olhar para trás, e ainda bem que vocês estão aqui na minha frente, né? Então, eu fico pensando na minha trajetória. Eu fiz supervisão com você, Fátima, e foi de psicologia organizacional do trabalho, num lugar que eu queria muito. Eu queria aquele lugar. Fiquei, me encafifei, porque eu amava a psicologia do esporte. Eu achava que eu ia ser uma grande psicóloga do esporte, porque eu me apaixonei. Tanto que desapaixonei na mesma proporção. Mas, tudo bem, história para outro dia. E foi muito bom, porque você falou assim: não, vai, vamos fazer isso. E aí, naquele momento, né, eu falei: ela falou pra eu Pra eu trabalhar ir, né? trabalhar logo com a gestora do lugar, com a diretora, acho que vai ser bom. E fui. E o desfecho da história foi que eu fiz o meu estágio e eu fui contratada lá 2 anos depois como CLT. Então foi o meu primeiro Eu e me único lembro. trabalho como CLT Porque naquele você lugar. me mandou, né? Você é muito cuidadosa nesse sentido. Eu me lembro que você me mandou um recadinho que você estava trabalhando na área e Isso. me agradecendo. Né? E eu, Então, e eu você comecei a sempre foi dar muito aula lá, porque eu nunca cuidadosa. pensei em ser professora. Mas foi uma experiência que, assim como a Angélica sempre agarrou as oportunidades, eu falei assim, isso aqui eu não posso deixar passar. E fui. E foi sensacional para a minha história, né? Eu agradeço até hoje a experiência que eu tive lá. E com a Angélica, minhas supervisoras de clínica, comportamental. Para mim era como se eu estivesse em casa, né? E eu pensava assim, é isso aqui que eu quero fazer. Então eu não saí da faculdade com aquela dúvida, nossa, e agora? Que linha que eu sigo? O que eu vou fazer? Então eu já saí, já fiz a minha Você foi fazer especialização lá especialização lá na na USP, USP, né? na terapia comportamental. E eu sempre vou lembrar de você nas aulas falando terapia comportamental muito rápido. Você falava muito rápido, né? Até hoje. E para mim é inesquecível. Então, assim, foi um caminho que vocês abriram. E o meu primeiro paciente, que eu me lembro o nome, era um menino, era uma criança na época. Foi muito legal atender ele. Só que depois da faculdade, eu atendi ele ainda por anos, porque a mãe dele fazia questão que o menino passasse comigo. E eu ficava assim, mas eu não quero atender criança. Mas a mãe dele ficava, mas eu preciso que você atenda ele, porque é a única psicóloga que ele fica junto ali, né, dentro de um tratamento.
E aí eu atendi ele, então, dos 8 aos 14 anos. Foi muito tempo, com idas e vindas, né? Mas isso tudo, eu acredito que é muito parte do que a gente conversa em supervisão, né? Da relação que a gente tem, da forma como vocês passam conhecimento e principalmente o amor, a paixão, né? Então, assim, gente, isso aqui, às vezes a Angélica falava alguma coisa como se fosse óbvio. E depois eu ficava pensando, caramba, é mesmo, né? Era só pensar mais um pouquinho. E era isso. Então, você falou sobre facilitar o aprendizado. Gente, como supervisoras, foi isso que vocês fizeram na minha carreira. Então, e por isso que eu alinhei, né? Então, dentro da minha empresa eu tenho a clínica, eu tenho a parte que é mais organizacional, porque eu gosto de tudo isso, né? Na Sim. verdade, eu gosto de psicologia. E aí fui colocando as coisas que eu mais gosto de fazer, mas quero que vocês saibam que tem contribuição de vocês. Porque se não fosse essa parte da história, né? Talvez eu não fosse tão apaixonada e tão dedicada. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, vocês duas. E todas as outras, né? Mas vocês duas em especial, porque foram supervisoras. Mas você está trazendo uma questão que, para mim, sempre foi muito importante. E eu acho que eu consigo, de certa forma, transpor isso para o aluno, porque é uma crença, né? Eu acho que eu fui formada assim. Quando você diz assim, olha, na minha empresa, né, eu tenho a parte organizacional, eu tenho a parte da clínica, né? E tem do escolar aí também, que eu sei que às vezes permeia, né? Exatamente. Eu acho que isso é modelo internalizado, mas coincide com a crença de algumas diretoras que nós tivemos na psicologia, a Marília Visoto é uma delas, que eu não formo psicólogo do trabalho, psicólogo da comunitária e da saúde, da clínica, eu formo psicólogo. Então, acho que o grande ganho do professor da graduação, diferentemente do professor da pós-graduação, é você ter essa concepção de uma formação de psicólogo. Eu acho que estas subdivisões, quando ela é vista nesse modelo, ela é diferente, né? É claro que você vai se dedicar mais a uma área, você vai estudar mais aquela área, mas você tem uma concepção anterior, né, que está muito centrada na visão, né, do que é ser o psicólogo e do que é ser a psicologia, né? Antes da segmentação, né? Eu, pelo menos, compreendo assim. Então, na medida que eu tenho clareza qual é o meu papel como psicólogo, aí estar desempenhando diferentes, né, papéis em cada sub-área aí, ou de certa forma me aprofundando em algumas técnicas, manejos, não é? Tem uma questão que é anterior, que é do papel do psicólogo, não é? Eu gosto muito dessa concepção. Eu acho que eu lembro quando eu cheguei na Metodista, e não puxando o saco da Metodista, mas eu tinha uma visão já tinha passado pela USP no mestrado, tinha uma visão da PUC, onde eu tinha feito graduação, e quando eu chego na Metodista, eu olho lá os estágios que os alunos eram obrigados a fazer, e eu falo assim, mas eles são obrigados a fazer as 4 grandes áreas? São, mas dá? Mas pode, né? Porque assim, eu vinha de 2 lugares, que são 2 lugares relativamente famosos, instituições importantes, boas instituições, mas que não tinha essa obrigatoriedade de você fazer estágios nas 4 grandes áreas de atuação do psicólogo. Eu mesma me formei sem nunca botar o pé numa empresa. E assim, eu acho que é uma falha, se eu for ver, né? Quer dizer, não é uma falha na minha atuação profissional ao longo da minha vida toda. Mas se eu pensar enquanto aluna de graduação, e aí eu fui ter pessoas que se formaram comigo na época e foram fazer, né, trabalhar na organizacional e que depois tiveram, né, foram se empenhar, foram buscar, né, conhecimento e tal, porque não tinham tido na graduação, que a gente tinha tido conhecimento teórico. Mas a gente não foi obrigado a estar estagiando numa empresa, vivenciar, que
acho que faz toda a diferença também nisso. Abre a cabeça, né? E abre a cabeça no sentido dessa ideia de ser psicólogo, não importa onde, Uhum. né? E aí eu até brinco, né, puxando a sardinha para minha abordagem, que eu falo assim, onde tiver organismo se comportando, você pode atuar. É. Mas eu acho que o fato da metodista obrigar o estagiário a pelo menos as 4 grandes áreas serem, Uhum. né, ocupadas, serem vivenciadas, Uhum. eu acho que traz essa visão ampliada, né? Sim. Até porque, que nem você falou, você se apaixonou pelo esporte, né, e se desapaixonou pelo Uhum. esporte. Uhum. Você vivenciou o esporte, né? Uhum. Nesse sentido. Então, assim, até para eu dizer, né, eu gosto de jiló ou não gosto de jiló, né? Tem uma Uhum. cara meio estranha, mas já experimentei, como é Uhum. que é? Uhum. Né? Então, eu experimentei na condição de estagiário, ok, mas teve uma experimentação, Sim. né? Com o apoio do supervisor, tal, mas zero, né? Eu acho que dá uma amplitude nisso que a Fátima falava, da formação enquanto psicólogo. Sim. E a minha área, ela me obriga a fazer isso o tempo todo, né? Eu digo minha área entre Sim. aspas, porque eu também atuo bastante na área da saúde comunitária, né? E me reinventando. Uhum. Nos últimos 3 anos, estou atuando na área de clínica, Sim. com supervisão, tá? Olha que importante, né? Não é? Eu acho que a psicologia, ela tem um elemento importante que ela te abre um leque muito grande de Uhum. possibilidades, né? Uhum. E como você estava falando da prática, quando a gente faz a escolha, a gente não tem muito essa concepção política e profissional daquela área de atuação, né? Quase nenhuma. Quando você vai para o último ano, esse acesso que a gente tem em função do projeto político-pedagógico de algumas instituições, e a Universidade Metodista é uma delas, de você poder passear por essas 4 áreas, eu acho que também ajuda você ter uma compreensão maior do papel da psicologia enquanto profissão. Uhum. Eu acho que você tem mais acesso a questões mais da área de atuação, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando agora, né? Vocês estão contando toda essa trajetória. Eu tenho muita curiosidade em saber quem são os profissionais que vocês formaram há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e quem são os profissionais que vocês formaram agora. Quem vocês estão formando? Porque eu vejo que é um choque de geração muito grande, né? E também, na minha ideia, parece que somos bem diferentes. Mas quero ouvir de vocês que estão no dia a dia. O que vocês podem dizer? Quais são as diferenças, assim, se a gente for pensar, né, desses, digamos assim, perfis? Camila, desde que eu ouvi o seu áudio com o briefing, né, da nossa fala aqui, eu estou pensando nessa questão. Porque durante muitos anos, acho que até 2016, de 2000 e, sei lá, 4 ou um pouco antes, como eu trabalhava com a área de avaliação institucional dentro da universidade, eu fazia o perfil do aluno ingressante. Tá. Então, Legal. eu pegava dados desse aluno, né? Dados de idade, gênero, escolha da área, dados socioeconômico, e montava o perfil do aluno ingressante. Até 2016 eu fiz isto. Então, tinha lá uma série histórica, né? Por incrível que pareça, as mudanças em termos de perfil, elas não são muito grandes, não, dentro da área da psicologia, tá? E aí eu vim pensando em sala de aula. O meu aluno lá de, sei lá, 2000 ou um pouco antes, né? São 24 anos. E a última turma que eu trabalhei, que 2023, eu falei, gente, qual a diferença? Camila, eu estou sendo muito honesta. Para mim, eu não sinto uma diferença. Eu não sinto. E aí eu vou explicar rapidamente o que é que eu digo que eu não sinto diferença. Claro que tem questões aí de pano de fundo e tal, mas quando você assume uma sala, no decorrer desses anos todos, você tem alguns grupos que se destacam, né? Parece que juntou ali
pessoas, né? Que acaba dando uma dinâmica diferente para a sala, Uhum. né? Isso tem. Então, tinha ano que, como é supervisão, você fica o ano todo. Sim. Mas se eu pensar também em sala de aula, também tem isso, né? Tem as turmas que têm uma pegada que me encanta e que eu tenho tesão, eu tinha assim, vontade de ir para aquela sala. Uhum. E tem turmas que, assim, é morna, Uhum. né? Aí você vai falar, mas é porque participa muito, pergunta muito. Não, para mim, né, na minha análise, Uhum. o que me encanta numa sala é quando você tem pessoas que olham a psicologia como uma possibilidade de mudança. Mudança de si, mudança do outro, uma possibilidade de transformação. Uhum. Quando você tem, para mim, tá? Quando você tem um grupo que olha a psicologia como um instrumento, uma coisa para o outro, me desencanta. Quando você olha a psicologia como uma forma, uma possibilidade de transformação, o posicionamento do aluno diante do aprendizado ele é diferente. Não estou dizendo que é o aluno que super estuda, que é. Não, é diferente. Ele tem brilho no olho, Sim. ele tem curiosidade, ele tem interesse, Uhum. ele entende o lugar dele como aprendiz, mas um aprendiz participante. Então, eu não vejo assim. Já tive turmas no passado, xoxas, vamos dizer assim, que não tinha tanto brilho nos olhos e tinha a Uhum. turma com brilho nos olhos. Então, eu não sei se muda. Nos últimos anos, nos 2 últimos anos que eu dei aula, 2020, é que nós passamos pela pandemia. E a gente pouco fala da pandemia. Uhum. A pandemia foi um marco na minha vida. Eu engordei, pesava 76, eu fui para 100 quilos, trabalhando em casa, Uhum. né? E justamente num período que eu assumo a coordenação do curso, né? Nossa, que desafio. Foi muito desafiador mesmo. Uhum. Só que, para mim, pior que a pandemia foi o pós-pandemia, porque a gente não falava da pandemia. Uhum. Só que a gente sentia na sala, nos alunos, o pós-pandemia. Uhum. Parecia que havia um pacto de não se falar sobre, Sim. né? Ou um desejo de que a coisa continuasse na normalidade, eu ia falar isso, né? né? Não vamos falar disso para não voltar a ser o que era antes, porque tá tão bom agora, voltou tudo ao normal, né? Mas foi muito difícil a volta, para Nossa, os imagina. alunos e para nós professores. Foi muito difícil. Dentro Muito de um curso que difícil. a gente não fazia debate nenhum sobre a possibilidade de ser EAD, né? Tinha até uma coisinha ali, mas sem possibilidade alguma. Então, assim, para mim, essa visão crítica, né, da psicologia enquanto possibilidade de transformação, Uhum. ela é muito importante. Então, o aluno que demonstra isso, para mim, ele reacende a minha paixão. E o cuidado que eu, né, até com 65 anos, que 64, não vou aumentar minha idade, não. O cuidado que eu tenho o tempo todo, e eu, como sou um pouco mais diretiva em algumas Uhum. situações, é ficar me policiando, Sim. né? Se eu não consigo motivar, porque não é intrínseco, Uhum. pelo menos que eu não venha tolir a motivação do aluno. Uhum. Então, às vezes, eles chegam com umas ideias, às vezes eu falo, ai, minha nossa senhora, eu falo, pera lá, deixa eu Uhum. tentar ouvir Uhum. de novo, para não matar a motivação, né? Sim. Que eu acho que o mais bonito é quando você percebe uma necessidade legítima, Uhum. né? Dentro da ingenuidade, sabe, deles, mas uma necessidade legítima Uhum. de transformação. Então, é isso que me encanta. Muito bom. Muito bom ouvir essa perspectiva.
E você? Eu acho que eu concordo com a Fátima, até nessa perspectiva que encanta, porque eu acho que isso foi marcante da perspectiva do que me encantava dos professores que eu tive, Uhum, que davam aula que encantavam, e uhum, isso independente de abordagem, de área de atuação, uhum, né? Eu tinha professores que me encantavam até em área de testes, por exemplo. Hum. Acho que quando eu conheci alguém na psicanálise e começou a me encantar com psicanálise, já era meio tarde demais. Mas, porque logo quando eu comecei, era uma professora que pouco encantava. Então, acho que isso do encanto faz toda a diferença dos dois lados, né? Para o aluno e para o professor. uhum, Né? A gente encontrar alunos que vão com a gente nesse encanto, né? Vai fazer toda a diferença. uhum. E eu acho que a diferença foi sendo muito grande, e acho que talvez uma questão que comece desde do Fundamental 2, do ensino médio, e com os alunos que vão chegando na graduação, de uma coisa que talvez a gente veja, e a pandemia acaba estourando isso de uma certa forma, que eu vou chamar de uma situação de autonomia, que vai ter relação com esse encanto, Uhum. né? Quando a gente vai para o online com a pandemia, e a gente conseguiu fazer uma mudança muito Rápida. rápida, e para a gente foi rápido, para o aluno também foi rápido. Para o aluno que não se inscreveu para um curso online, ele se inscreveu para um Uhum. curso que era presencial, e que ele não tinha treino de fazer um curso online, Uhum. né? Eu mesma, Que até dirá hoje, nós, né? que dirá nós, né? Da aula online, muito menos. Mas Uhum. eu olho para mim e assim, vou fazer um curso online, né? Eu vou fazer o curso online e vou fazer mais 5 coisas ao mesmo tempo junto com esse online, Uhum. né? Então, assim, eu não tenho garantia, eu brinco com eles até hoje, porque eu continuo dando aulas online, né? A gente tem umas aulas que a gente chama de junção lá na Metodista, que são online. Eu falo assim, olha, eu tenho 82 aparelhos eletrônicos, que eu nem falo computadores, aparelhos eletrônicos logados na minha aula. Se eu tenho 82 pessoas na minha aula, é uma outra coisa, né? São Uhum. coisas diferentes. E nisso, se você pensar, né, no online, ou mesmo algumas aulas que, não sei se na sua época já tinha, que a gente chamava de semipresenciais, tal, Não. depois teve, mas era uma coisa bem incipiente, tem que ter uma autonomia muito mais do aluno, enquanto Uhum. estudante, enquanto de ir atrás, né, de ir atrás da informação, porque a gente Sim. deixa disponível, mas a gente não vai ficar cobrando isso Uhum. a vida inteira de quanto, né, é professora de graduação, né? Essa coisa de cobrar a leitura, Uhum. cobrar a lição de casa é da escola, Uhum. né? Na graduação a gente não tem isso. Mas eu acho que sim, essa coisa do ir atrás vai existir se tem o encanto, Sim. né? Sim. Se não tem o encanto, você não vai atrás. Né? Quer dizer, a chance de você ir atrás é muito menor. Você vai atrás na véspera da prova, Uhum. né? Se tem o encanto, você vai atrás independente de prova, Uhum. né? Você vai atrás independente do trabalho que tem para ser entregue. Uhum. Então, assim, a gente vai ter, então, turmas, que nem a Fátima falou, e quando a gente, né, a Fátima tanto quanto eu, a gente tem trocentos grupos de supervisão, né, pegando a ideia da supervisão, ou mesmo quando a gente dava sala de aula, a gente dava várias matérias em momentos diferentes, então a gente via esse encanto em momentos diferentes. Eu lembro quando eu dei aula para você no primeiro semestre, né, e aí eu dava aula no primeiro semestre, depois pegava o povo, as mesmas pessoas, às vezes, lá no quinto ano. E aí eu via como é que esse encanto ia transformando ao longo Sim, dos anos. E verdade, como é que ele ia surgindo Angélica. para alguns e para outros não iam surgindo. Não ia surgindo, ele ia morrendo, né? Uhum. Tanto que o encanto ia morrendo que tinha gente que desistia do curso, né? Então, e aí, por outro lado, ainda bem que desistiu do curso, porque foi assumir que o encanto não existia. Então, acho que essa questão da autonomia, na pandemia, ficou muito evidente. E quando a Fátima fala da dificuldade para a volta, quando a gente volta à pandemia, tinha gente que nunca tinha feito uma prova presencial na graduação, né? Então, assim, entrou em 2000 na faculdade, 2000 a gente fechou, né? E aí o cara volta em 2022, não, 2020, a gente fecha, 2022 a gente reabre, e o cara tem a minha primeira prova comigo, porque eu costumo dar prova no começo do semestre. Professora, a gente tá com problema, né? Eu tive que adiar a prova, porque eu tive que acolher o problema deles, porque eles não sabiam. Era diferente. Eu brincava essa semana que vem eu vou dar uma prova online. Eu falo assim, cara, se você não olhar para a matéria da minha prova numa prova online, eu vou brigar com você. Uhum. Se você não consultar o meu material numa prova online, eu não tô aí para ver, Uhum. né? E aí já faz alguns anos que eu só dou prova com consulta, né? E aí quando chega na prova, né, mesmo a minha sendo com consulta, os caras entram em pânico. Porque eu Sei bem. passei 2 anos fazendo prova online e agora eu tenho que fazer uma prova presencial.
presencial. Acho que na minha época já era com consulta. Terrível, viu? Você sabe, e o interessante, eu acho que a questão da formação universitária, eu acho que a maior riqueza é você estar na cultura universitária, Sim. né? É você estar ali num, sei lá, num espaço mais social, de tomar um café e ouvir um aluno ver um professor e fazer um comentário a respeito daquele professor positiva e o outro faz um negativo, e aí você tem a possibilidade de conversar com esse professor e saber alguma coisa ou dentro da área ou fora da área. Então, esses elementos da cultura, né? Você ter o horário para entrar na sala, você ter o horário para sair da sala, o estilo do professor ali no comando Sim. daquele momento. Então, isso vai formando elementos que vai dando ao grupo uma base de Sim. como ele tem que se posicionar, né? Uhum. Diante das uhum. coisas. E nesse período a gente não teve. É. Então a cultura, ela é muito importante, né? Nossa, esse ponto de vista é muito interessante, que a gente nunca tinha pensado. Você imagina, você tem uma cultura de 2 anos em casa. Sim. Você não forma grupo, né? Você É. não tem o coletivo. É. Não dá para ter o coletivo. Por mais que você estabeleça estratégias, Uhum. vamos montar uma sala, Uhum. né? É nossa. É, Va- não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não tem aquela convivência. Isso. Você não vive diante do outro, na presença do outro, né? Que é o que é mais E importante. se a gente pensar na sua própria formação, né? Vai lá, trabalha no CA, faz um monte de coisa, Isso. semana da Sim. psicologia, não sei o quê. Isso tudo foi transferido para o online. Quer dizer, Sim. foi transferido para o online, vírgula, né? Não tinha como Não é- funcionar do mesmo jeito. e o Isso já era interesse é menor. difícil no presencial, da gente manter, né? Dos alunos se engajarem e manterem um CA, né? Funcionando, o povo engajado. Não, Toda a época do Interpsico, né? então. Vocês lembram que... Saía ônibus lá, tá? Gente, que delícia. Bom, para a gente ir caminhando para o final, eu preciso também perguntar se nessa trajetória de tantos anos na faculdade, né, de psicologia, vocês têm histórias que marcaram vocês de uma turma ou um aluno e que se tornou inesquecível para a vida de vocês, assim. Então, eu me lembro de uma situação e, nossa, marcou a minha carreira. Nunca vou esquecer. Tem alguém que vocês fazem questão de manter contato? Como que é isso? Bom, eu tenho contato com bastante ex-alunos, Uhum. bastante mesmo. Inclusive, tem uma ex-aluna sua que é recente, que tá fazendo mentoria comigo. Que legal, E ela Camila. ama você. Olha Ela fala, olha, a só. Fátima, ela marcou a minha trajetória. E agora tá fazendo mentoria comigo. Então, fico me achando, né? Já não se acha. Que bom. Tem uma situação tua, né? Minha? Ai, gente. Vamos Eu lá. me lembro, a gente estava lá no Planalto e as salinhas de supervisão era ali, né? E aí alguém me chamou e falou assim: ai, pelo amor de Deus, corre lá, vai, a Camila tá fazendo Ai, gente. um levante. Não sei se foi a Elaine, eu não lembro quem era. Não foi eu. Coordenadora na época, Maria Antônia. Foi a Hilda. Foi a Hilda? A Hilda tá aí, mas não foi a Hilda que me chamou, não. Não. Foi alguém que me chamou e falou: a Camila tá fazendo um levante. Tá Já lá. até sei o que é. Já até sei. Aí eu falei: a Camila? Porque a nossa relação era assim muito boa, né? Mas eu tinha momentos que eu tinha que me colocar firme ali, claro. né? E aí eu fui lá ver o que é que estava acontecendo. E a Camila muito brava, mas muito brava. Aí eu fui conversar, eu não me lembro exatamente qual era o motivo, mas tinha 2 turmas. Uma turma, não sei se era formatura, eu sei que era uma situação que tinha dividido o grupo. Ah, é? É. Tô achando que é outra coisa, então. Não, o era grupo estava dividido ali, mas Fátima, brigando. a minha turma sempre Exatamente. sempre foi divisão. Aí eu chamei a Camila, pus na salinha e falei: olha, Camila, vamos conversar. Não, professora, porque isso não é justo, porque não é.
Então, Nossa, não eu me lembro lembro disso. bem dessa nossa Aham. conversa Hã. e que eu chamo você assim, falei, Camila, mas presta atenção o que está Aham. acontecendo. Você está reagindo. Aham. Para ouvir. Aí você parou, você ficou olhando para mim. Falei assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Aham. Você quer ganhar essa briga? Aham. Ouça o que o outro É. tem para dizer. Você falou, é verdade, professora. Eu vou tentar. É o aprendizado da minha vida, né. Ou tentar ouvir mais e falar menos. Aí terminou e voltou lá e acho que Aham. resolveram a situação, tal, né. E tem uma outra uma aluna que essa aluna, ela de fato foi alguém que eu pensei nela durante muito tempo. É. Ela era uma freira, não freira de ela era irmã, né, ela Hum. era vinculada a uma instituição religiosa e era aluna de psicologia. Uhum. E ela sempre foi uma aluna diferenciada no sentido de ser uma aluna muito comprometida com o curso. Uhum. Ela já era um pouco mais velha do que o restante da turma, mas foi a primeira pessoa que eu tive como aluna que tinha um vínculo, diferente, né, porque ela era vinculada a ela era uma Aham. irmã, né, Sim. uma irmã. E ali ficou morando em mim, eu tive um primeiro impacto que foi para mim foi muito importante, assim, eu falei: "Ai, meu Deus, irmã, né, Uhum. Que ixi, dificuldade com a vai ser. Aham. psicologia vai ser complicadíssimo". Uhum. O que ela vai fazer com as contradições que o próprio curso oferece, Hum. né. E foi uma surpresa muito positiva, porque ela tinha uma formação filosófica muito boa, Que legal. e ela tinha uma visão crítica muito boa, e ela inclusive influenciou aquela turma, e foi uma turma de encantamento, né. Uhum. Então, eu conversava bastante com ela, fora inclusive da sala de aula, na tentativa de tentar entender mesmo, os conflitos, né. Uhum. E ela acabou me fazendo um pouco, como que fala? Uma confidente, Legal. né, Aham. nesse momento transitório da vida dela, Uhum. né, eu me acabei tornando uma confidente dela em algumas questões que a incomodavam muito dentro da vida religiosa que Uhum. ela Uhum. levava, né. E você perdeu contato com Eu ela? perdi o contato com ela. Que pena. Eu tive o contato com ela até há uns 15 anos atrás, né. E ela foi a aluna que tirou a nota 10, né, no ENAD, Uhum. eh, então foi muito marcante também isso, né. E nesse momento, quando ela faz o ENAD e tira essa nota, 2 anos depois, eu encontrei com ela para parabenizá-la, porque a Legal. gente também perdeu um pouco o contato, porque ela voltou para a cidade de origem, Ah, aham. né. Então essa é uma aluna que me marcou, porque ela me fez, entender o quão preconceituosa eu estava Sim. sendo, sabe. Aham. Sem nunca ter explicitado Sim, isso, era algo mais meu, né. sim. Muito É. bom. Eu tenho muito contato com muito Aham. ex-aluno, porque eu tenho contato com professor da época do colégio, então da Aham. graduação também, então assim, esse foi uma relação que eu sempre preservei, né, então depois durante a formação de tantos alunos, e aí com o advento da rede social, isso se ampliou muito mais, Uhum. né, então eu mantenho contato com muitos ex-alunos, tem muita episódio marcante de ex-aluno, de pessoas que passaram a fazer parte da minha família, né, o Davi Ruivo é um deles, Uhum. né, o Rafael Batista é outro, né, de frequentar minha casa, tal, e a Aninha, e aí tem alguns episódios marcantes que nem, às vezes, a Fátima contando, dá para lembrar do aluno falando, né, Hã. então ela citou a Marília, né, então eu lembrei eu lembro, né, da Marília falando, porque eu lembrei a Marília que me contratou na Metodista, então dá para lembrar ela falando, a Fátima falando, dá para lembrar de você falando em sala de aula.
E ela estava contando, né, a Fátima falando dessa questão de escuta, o que outro tem para falar. Eu lembro muito da Elaine, que foi nossa diretora, Sim. e ela falava assim, imagina numa reunião de professores, né, aquela mulherada, né, porque são poucos homens, são menos homens presentes em qualquer reunião, porque tem menos homem dando aula, menos homem psicólogo, menos homem dando aula, e ela começava a falar um assunto, e a gente já começava, blá, 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 e ela, uma coisa que eu aprendi e trouxe pra minha vida, não reage. Escuta primeiro, depois você reage. Às vezes eu começo a contar coisa em casa e falo assim, não reage. Né? Escuta primeiro, depois você reage. E um episódio marcante mesmo pra mim foi quando que eu tava grávida da minha primeira filha. E uma turma que eu dava aula, pra mim, a gente chama de turma da Edna, porque a Edna era a representante na época. Eu me lembro. Tinha Ela é mais mais 3 nova que alunas eu. grávidas na época. É? Né? Então, eram 3 alunas grávidas e eu grávida na época. Então, elas organizaram um chá de bebê, eu tava no chá de bebê junto. Me lembro vagamente disso. Foi uma turma super afetiva, não que outras não tenham sido, mas essa foi uma turma que marcou por conta de ser a minha primeira gravidez e tinha as alunas que estavam ali também, primeira gravidez. A turma da Edna era a mesma da Fabiana? E agora eu não lembro. Fabiana Feba? Não, Não. acho que não, acho que Uma não. depois, talvez. Acho que é porque a Fabiana Feba também tem uma filhinha pequena. É. Eu acho que não, né? A Fabiana Feba eu sei que ela é instrumentadora, inclusive, e tal. Eu sei quem que é. Mas acho que não era a mesma turma, não tenho... Essa coisa de que misturar legal. a turma, não tenho certeza de misturar na cabeça da gente. Mas eu lembro de algumas pessoas que especificamente que eram da turma da Edna. Com a Edna tenho contato em rede social, trabalhou no meu consultório, que eu tinha uma época comigo, dividindo sala e tal. Então, com alguns alunos, ainda teve essa questão de dividir espaço físico com alguns alunos. Então, vários, né? E aí a rede social facilita esse contato pro resto da vida, né? Então, mas tem essa marcação. Mas tem muitos alunos assim, né? Que nos marcam. Sim. Eu lembro, o Rafa Dutra foi meu Sim, aluno, verdade. meu supervisionando, né? O Guilherme, que hoje dá aula na USCS, Verdade. que fez Sim. o mestrado e agora o Ele doutorado. fez alguma coisa na Federal. Na Federal, Foi. né? Que é músico. Então, eu não gravo muito nome, mas eu tenho memórias. Sim. Eu não tenho o nome do aluno, mas eu tenho memória desse aluno, né? De alunos assim que era um aluno difícil, que faltava muito, mais introvertido, da gente chamar, conversar, entendendo do que ele gosta, e trabalhando, indicando leitura, e ver esse aluno ir mudando, né? Legal. E depois de formado, também dizer, eu estava desistindo, né? Eu ressignifiquei a partir de algumas conversas nossas. E eu tenho que ficar ali. Eu tenho a memória, você entendeu? Mas se me perguntar o nome do aluno, eu não tenho, porque foram muitos, né? Não, e aí que nem a Fátima falando do Rafa Dutra, né? Eu brinquei, até quando você me fez o convite, né? Quando eu li a mensagem, eu falei assim, esse povo faz uns convites pra gente, que ele faz o convite pra sabe quem não vai dizer não, né? O Rafa Dutra me botou, eu tô de volta na BEP, aqui no núcleo no ABC, e foi ele que, na meio da pandemia, então, eu queria te chamar, tal, eu falei, lá vem, e aí vem, né? Então, ele, o Davi, vem, não vou aceitar mais convite nenhum, porque o povo vem com esses convites, mas não é mais forte que eu. Então. É igual a Jéssica organização Caçador, do... né? Sim, É igual a organização da homenagem de 60 anos da psicologia. Gente, se não fosse o Rafa puxar... Era o pessoal do Então, fórum. muito bom, né? Bom, pra gente encerrar, eu tenho uma última pergunta, muito importante, até pra mim, que é sobre maternidade e carreira. Então, vocês são grandes exemplos disso, né? Na minha época, assim, quando eu comecei, eu olhava para as professoras lá do primeiro ano e muitas não tinham filhos, né? Porque a gente descobria, né? Enfim. E eu ficava pensando, caramba, será que não é possível ser psicóloga e ser mãe ao mesmo tempo? Aí o tempo foi passando, a Angélica engravida. Falei, olha, né? Eu só te conheci no meu último ano, acho, então aquilo foi mudando ao longo do tempo. E hoje eu vejo um cenário bastante diferente. Mas para vocês, como que é isso? Como que você, Fátima, fazia tentava equilibrar esses papéis, né? E para você, Angélica, que tá
com 2 filhas aí na adolescência, né? Como que é isso? O que vocês podem dizer? Assim, queria que fosse só coisa boa, né? Sim. Não, olha, para mim falar da questão, para eu falar, né, da questão da maternidade, não é tão simples, Aham. porque eu nunca tive, assim, uma ideia romanceada Uhum. da maternidade e nem vivi isso. Para mim foi Uhum. muito difícil. Uhum. Muito difícil. Os 2 primeiros anos, eu não Sim. tinha rede de apoio, porque eu sou do interior, Uhum. então eu vim para São Paulo, desbravei São Paulo, percebi que aqui eu era um número, eu não era a Fátima, filha Uhum. do seu Ovídio, Sim. sabe? Aqui eu não era ninguém, né? Fui batalhar minha carreira praticamente sozinha. Claro que contei sim com a ajuda de algumas pessoas, mas eu não tinha uma rede de apoio familiar, Uhum. né? Minha sogra é estrangeira e, assim, claro, na medida do possível, ela me dava o apoio, mas eu morava muito longe dela, né? Uhum. Então, para mim foi muito difícil. Uhum. Mas só que eu fiz algumas escolhas. Eu trabalhava na empresa, Uhum. numa empresa de tecnologia de ponta, eu amava, era um lugar muito saudável para trabalhar. Uhum. Ela tinha um cuidado muito especial com o humano, mas já naquela ocasião eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair. Uhum. E eu sempre dizia: eu quero seguir a academia, eu quero estar numa escola para eu poder ter um espaço para ser mãe, porque Uhum. você consegue gerenciar melhor ou administrar melhor seus horários, Uhum. imaginava eu, tá? Uhum. Só que não, Só né? que não. Então, eu vim para a Universidade Metodista, eu saio da empresa, eu vim ganhando 2 vezes menos Uhum. para poder estar num ambiente onde eu achava que eu teria um horário para entrar e um horário para sair. Só que logo no início, começou a se trabalhar na transformação para a universidade Sim. e eu entrei nessa comissão. Então, a gente entrava às 7h30 da manhã, mas não tinha hora para sair. Uhum. Quantas vezes 00:30, 1h da manhã, a gente estava trabalhando na peça da transformação em universidade e a minha filha no colo de uma RP, Uhum. no saguão da reitoria, com ela, bebezinha, dormindo lá. Uhum. Então, isso para mim era muito difícil, porque era o auge da minha carreira, eu com Sim. 32 anos, né? Eu estava Uhum. ali transbordando tesão pelo que eu Uhum. fazia, não é? Uhum. E, ao mesmo tempo, tendo que dar conta desse bebezinho que estava ali Uhum. comigo. Uhum. A vantagem é que a gente tinha uma creche e Uhum. isto não tem preço, né? Você Sim. ter uma instituição que tem um espaço onde você pode deixar seu filho, e a Metodista Uhum. tinha isto, Uhum. e valorava isto, que é Uhum. diferente das experiências que eu tive com colegas dentro de empresas, não é? Uhum. Isso para mim não tinha preço, Sim, faz né? toda a diferença. Fazia toda a diferença. Mas não foi E fácil. você olha para trás hoje, se sente satisfeita, orgulhosa? É que hoje é complicado eu dizer, porque eu tô numa idade em que eu olho e que eu falo assim: nossa, quanta besteira, quanta Aham. bobagem. Eu poderia ter ficado mais tempo com a minha filha, Uhum. né? Então, hoje, às vezes, isso me passa pela Sim, cabeça. sim. Mas até 10 anos atrás, não. Nossa, mas isso já passa pela minha, viu? Já passa. É, também é uma situação um pouco diferente, Camila, porque ela vinha comigo para a Aham. universidade, né? É, E tinha aquele campus maravilhoso que sem era o Rude comentários. Aham. Ramos, né? E tinha uma família muito importante, que era a família do Ronaldo Sattler, Hum. e tinha o pai da Regina, que cuidava das crianças, né? Da Uhum. Isabela, da Samara. Então, elas cresceram ali naquela praça do Rude Uhum. Ramos, Uhum. né?
Então, quando queria me ver, ela subia lá, me via, tinha total liberdade, a Uhum. metodista nunca cerceou isto, Uhum. né? Então, isso me dava um alento. Sim. É diferente de você entrar às 7h30 e deixar a filha numa escola e só pegar, né? Para mim, o período mais difícil, de maior ausência, foi no meu mestrado. Uhum. Ela era bem jovem ainda, né? Então, esse foi o período mais difícil para Uhum. mim, né? Mas eu teve um momento em que eu negava, eu não tinha angústia, não. Era a minha carreira, era a minha Sim. profissão, sabe? Mas depois teve um momento, sim, onde isso vinha e eu pensava assim, nossa, eu não vi ela sentar, Uhum. sabe? Uhum. Assim, né? Como eu sempre trabalhei nos 3 períodos, Uhum. manhã, tarde e E noite. noite. Uhum. Então, isso é muito cruel. Hoje eu não faria mais isso. Uhum. Isso eu não faria, não. Sei Muito bem. você, Gel. A Fátima falando, e apesar das filhas da gente terem, né, alguns anos de diferença, Sim. mas algumas coisas foram bem semelhantes, né? Eu também não tinha rede de apoio próxima. Uhum. Eu sou a única que vim morar pro interior de São Bernardo, né? Eu vim morar em São Bernardo logo depois a minha filha nasceu. Mas apesar de eu não estar morando próximo, então, quando elas eram pequenas, muitas vezes, meus sogros, meus pais me ajudavam para buscar na escola, em poucas vezes, né? Então, foi um combinado que a gente teve desde sempre. Meu marido ficava com elas à noite para eu poder dar aula, e durante o dia elas começaram cedo na escolinha, que por acaso é a mesma que a Fátima falava, que na época que eu estava grávida da mais velha, a gente visitou vários lugares. Uhum. Né? Não era porque tinha essa da metodista que eu fui lá como a primeira opção. Eu visitei vários lugares. Uhum. Mas quando eu entrei lá, tinha um cheiro de aconchego, Sim. né? Verdade. Era um cheiro de aconchego. Então, eu lembro até hoje. Tinha um cafezinho fresco e um cheiro de feijão caseiro no ar, Uhum. né? E era essa questão do aconchego, Uhum. né? Que as duas estudaram lá até onde puderam, Uhum. né? E isso também trazia. Então, eu lembro que às vezes eu tava pelo campus dando aula e aí tinha um passeio não sei aonde. Então, eu conseguia aproveitar, né, e ver elas lá Sim. dentro, coisa Uhum. que outros pais não conseguiam fazer, Uhum. né? Então, isso para mim deu uma perspectiva muito diferenciada. Uhum. E o combinado que a gente sempre teve de que, assim, meu marido ficava com elas à noite, e aí tinham às vezes que eu pedia pra faculdade, olha, tal noite eu não posso dar aula, pra ele também poder trabalhar nessa Sim. noite. E eu fazia questão de levar pra escola, de buscar na escola, de várias coisas, eu me arranjar nos meus horários, com a faculdade, com o consultório, pra poder estar próximo delas. Uhum. E aí meu marido falava assim, mas você fala que eu fico mais tempo com elas, mas você não faz as contas. Psicólogo não é bom de conta mesmo, né? Mas ele falava que assim, olha, elas chegam da escolinha e tal, então elas têm que tomar banho, tem uma rotina lá e tal, e elas vão dormir 8h30, 9 horas estourando, Uhum. né? Ou seja, eu não fico tão mais tempo com elas do que você acha que você Uhum. deixa de ficar. Uhum. Sim. Eu falei, faz sentido nessa matemática, É que né? a gente sempre vai se cobrar mais. Sempre. E aí, assim, vira e mexe, elas iam comigo para vários lugares que eu inventava de fazer curso, de fazer, né? Uhum. Eu inventava de dar os cursos e tal. Elas me acompanhavam quando elas queriam ir, podiam ir e tal. Mesmo às vezes que eu precisei, por questão de família doente e tal, levar elas comigo para as aulas. Uhum. Nas reuniões de colegiado, às vezes elas iam, a gente brincava que elas faziam desenho na lousa, a Hilda fazer análise do desenho das meninas, né? Então, assim. Foi fácil? Não, fácil não é, mas eu não sei nunca se tem uma situação dessa que é fácil, né? Sim. Criar filho e trabalhar não é uma situação não é nunca fácil, né? Mas acho que, apesar que nem a Fátima brincou, né? Da gente, às vezes, ter essa ideia da sala de aula dar essa flexibilidade, né? A sala de aula é antes, durante e depois, Uhum. né? Então, não tem essa flexibilidade, né? Hoje em dia, a mais velha principalmente brinca assim, mãe, tem prova pra corrigir? Deixa eu corrigir prova-teste, né? Porque daí prova-teste dá pra dar pra gabarito, ela corrigir, Uhum. né? Então, assim, foi uma coisa que elas foram se envolvendo na minha Sim. formação, na minha área de atuação, né? E que elas vão, ao mesmo tempo, curtindo. Sim. E não é problema, quer dizer, durante muito tempo não foi problema pra elas o fato de eu trabalhar e de sair à noite e deixar elas, mas e uma coisa que me deixou até preocupada uma época, no sentido de isso pós-pandemia, né? Uhum. Mas você tem que dar aula mesmo? Né? Você não pode ficar em casa? E foi uma pergunta que eu escutei com elas muito maiores,
do que, tipo, a Você infância não tinha inteira e imaginado tal. que E fariam essa pergunta. não, depois que cresceram, né, vão fazer essa pergunta pra mim, por quê, né? Estão comigo o tempo todo, a gente conversa muito, a gente, né, tá sempre junto na medida do possível, até porque Sim. elas têm muitas atividades delas também, né? Agora, né, então uma tem 14 e a outra tem 12, né? Então tem várias horas que eu poderia estar com elas, mas não posso porque elas têm as atividades Sim. delas. E aí, escutar essa pergunta, mas por que depois de grande, né? Mas você sabe que tem uma cena, tem uma situação que para mim foi assim marcante, foi onde, de fato, eu até voltei para terapia nesse período, tá? Eu ganhei um relógio do meu marido, e eu amava aquele relógio, adorava. E eu vinha para casa, eu trazia ela para o almoço, né? A gente almoçava juntas em casa e depois eu voltava para a instituição e tirava o relógio para lavar a mão, tal. Para encurtar a história, terminei de almoçar, cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Não achava meu relógio. Falei, ai, eu tinha a pessoa que cuidava dela, que era da minha maior inteira confiança, que brincava muito com ela, e minha filha adorava essa pessoa, e fui trabalhar. Voltei e não achava esse relógio. No outro dia eu perguntei para a pessoa, ela falou, eu não vi o seu relógio. E eu tinha uma peça na sala cheinha de concha. Cada praia que a gente ia, a gente trazia a conchinha e ia pondo lá. Aí, de vez em quando, eu mudava os enfeites, eu fechava ela com filme plástico e guardava. A minha filha tinha 15 anos e o relógio desapareceu. Sumiu. Ela tinha 15 anos quando eu me mudei dessa casa para a casa onde eu estou hoje. E eu fui tirando as coisas para levar para mudança. E peguei isso e eu falei, nossa, eu preciso lavar essas conchas. E virei essa peça e o relógio estava lá dentro. E ela estava do meu lado. Mãe, eu falei, gente, como que esse relógio veio para aqui? Ela falou, mãe, fui eu. Eu falei, como assim foi você, filha? Ela falou, mãe, eu me lembrei perfeitamente, agora eu me lembrei, eu tinha esquecido. Um dia você chegou para almoçar e pôs o relógio aqui. E eu não queria que você fosse trabalhar. Eu queria que você ficasse brincando de Uno comigo. E aí eu falei, eu vou esconder o relógio dela, porque Assim ela se não eu vai. esconder, ela não vai ver a hora e ela não vai. Menina, isso me calou tão fundo. E ela já tinha 15 anos. Quando ela me contou essa história, que eu fiquei mal. Eu fiquei mal por um Quando as período, pessoas sabe? Eu dizem tive pra que mim, trabalhar isso internamente. algumas mães falam pra mim, ó, agora é tudo bem, mas quando crescer, pode ser que não seja mais tão bem assim trabalhar fora. Então, tá aí um exemplo. Então, Né? foi uma surpresa que eu tive, mas você precisa ir trabalhar mesmo? Eu preciso, você sabe, né? E aí eu falei, mas não, vocês estão acostumadas há tanto tempo, né? Desde bebezinha que eu vou, o que... Ah, não, mas tá bom, né? Sim. Não tem opção, né? Ai, gente, tá tão gostoso. Mas a gente vai ficar por aqui. E eu agradeço novamente a presença de vocês. O papo foi muito bom ouvir a trajetória de vocês e conhecer um montão de coisas que eu mesma não Dos sabia. bastidores. Alguns bastidores, tenho certeza que as pessoas que forem também conferir, né, esse episódio vão gostar muito de conhecer um pouco mais de vocês, porque muita gente que já conhece vocês vai assistir. E agradeço por esse momento, por terem feito parte da construção da minha história. E desejo muito sucesso para vocês, saúde e contem comigo também para o que precisarem, tá bom? Olha, Camila, eu que agradeço, foi uma tarde deliciosa, né? Estar com você é sempre muito bom, né? Que bom. E também te desejo muito sucesso, né, Obrigada. no seu trabalho, que é um trabalho muito importante. Eu acho que para a comunidade do ABC e também aí para os profissionais da psicologia que estão engajados Sim. com você nesse propósito, não é? Muito obrigada.
Obrigada a você. Eu que agradeço também, né? Aquela coisa que a gente tava brincando agora há pouco, né? Faz o convite, a gente aceita. E aceita de bom grado, porque sabe que vai ser prazeroso, né? Sim, A gente fala, né, para pessoas que a gente gosta daquilo que a gente gosta, né? sim. Daquilo que a gente gosta de fazer. Então, foi Uhum, que o brilho que a Fátima comentou, a gente sente, a gente vê, então a gente vem, agradece, uhum. né? E é isso, né? Que o sucesso continue, né? E ainda Obrigada. mais as novas empreitadas por aí. Vamos ver o que vem pela frente. É. Bom, esse é o segundo episódio do podcast do Icatepse e aguardo vocês no próximo. E se você gostaria de patrocinar o nosso Icatepsecast, entre em contato pelo @Icatepse e a gente vai conversar sobre isso. Até mais.